E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Feche teus olhos. Pai, louvamos o teu nome pela tua palavra. Essa é uma noite muito especial, Senhor, porque aqui estamos reunidos em teu nome, ó Pai. E nesse momento vamos, de uma maneira mais atenta, num tempo um pouco maior, ouvir a tua voz através da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Que a tua palavra venha como verdade, trazendo libertação, nos libertando de conceitos, nos libertando de cativeiros, de maus hábitos, nos lavando, porque a tua palavra também é água e ela lava. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também justificou. A palavra chamar, aqui em Romanos capítulo 8, versículo 30, ela vem do grego kaleos, que significa chamar em alta voz, chamar em voz audível, ou chamar pelo nome. Olha só que coisa tremenda. Aos que chamou. A tradução, a palavra grega, ela tem uma amplitude maior. Ela não significa somente chamar, mas chamar em alta voz, chamar de forma audível, chamar pelo nome. E é interessante que essa palavra, ela não denota algo imposto, algo que você é obrigado a fazer, mas o mesmo significado dessa palavra kaleo, ela traz o entendimento de convite. É um chamado em alta voz, é um chamado muito claro, mas não é algo imposto, é um convite. Deus é um cavaleiro, não é mesmo? Deus é um cavaleiro. Deus nunca nos obrigou a nada e nem vai nos obrigar a nada. Eu quero falar sobre chamado nessa noite. Existem dois tipos de chamado. O primeiro chamado é o chamado para a salvação. É o primeiro chamado, é o chamado principal para a nossa vida. É o que vai definir a nossa eternidade, aonde nós vamos passar a eternidade, ou onde nós vamos passar a eternidade. O chamado para a salvação é um chamado que é aberto a todos. Apesar de algumas pessoas entenderem predestinação de uma forma distorcida, a predestinação fala de um conhecimento prévio, de uma presciência de Deus a respeito de todos aqueles que vão crer. Porque o Evangelho, a palavra de Deus nos ensina que o amor de Deus é manifestado para trazer salvação a todos os homens, para que nenhum se perca, porque a vontade de Deus é que ninguém pereça, mas Ele enviou o seu Filho ao mundo, João 3,16, e Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro chamado que nós precisamos ouvir e atender de Deus é o chamado à salvação. Irmãos, a gente vive num tempo onde as pessoas não estão parando mais para ouvir esse chamado. Existem muitas pessoas que entram na igreja e não conseguem ouvir a voz de Deus os chamando para a salvação. Filhos de crentes que nascem na igreja se acostumam, se habituam com os preceitos religiosos, com a liturgia dos cultos, mas não atendem ao chamado à salvação. Esse chamado é um chamado que é feito por Deus para todo homem, para todas as pessoas. Se você entrou aqui nessa noite e ainda não atendeu o chamado à salvação, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Deus chama você hoje. E o chamado de Deus é um chamado para definir a tua eternidade. O chamado à salvação é feito para todos os homens, sem acepção de pessoas, porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus tem chamado a humanidade
Deus enviou Jesus não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio para pagar o preço pelo nosso pecado. Jesus veio para cumprir com tudo aquilo que precisava ser cumprido, que a lei exigia, para que eu e você pudéssemos garantir a nossa vida eterna através da fé em Cristo Jesus. Esse é o primeiro chamado que todos nós recebemos, o chamado à salvação. Deus chama todos os povos, todas as nações. Tem uma canção que diz isso. Todos os homens, todas as mulheres, todos os povos ao arrependimento e para serem incluídos no plano da salvação. Deus tem chamado eu e você para a salvação. Se você ouvir a sua voz hoje, não endureça o vosso coração. Apocalipse 3, capítulo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se hoje ouvides a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Está falando da sua vida. Casa, na Bíblia, fala de vida. Ele vai entrar na sua casa e vai cear com você, e vai celebrar com você, e vai festejar com você. A Bíblia diz que a alegria no céu, há uma grande alegria no céu quando um pecador se arrepende. A Bíblia também diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Na parábola daquele rico insensato, ele começa a trabalhar, começa a prosperar, começa a enriquecer, começa a ganhar muito dinheiro. E ao invés de usar aquela dádiva para abençoar a outros, o que ele pensou? Estou ganhando muito dinheiro, eu vou construir novos armazéns maiores para poder armazenar tudo que eu estou ganhando. E vou dizer à minha alma: alma, come e bebe, porque você tem tudo aquilo que necessita. E aí ele ouviu a voz do Senhor dizendo para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado, para quem será? Não ouvir esse primeiro chamado, esse chamado de Deus, o chamado à salvação, é a maior loucura que qualquer pessoa possa fazer. Queridos, sem a salvação, sem a graça de Deus sendo manifestada em nossa vida, tudo que nós fazemos aqui não tem sentido. Não tem sentido estudar, não tem sentido casar, não tem sentido ter filhos, não tem sentido comprar coisa alguma, porque em pouco tempo, num tempo muito rápido, muito em breve, todos os que não atenderem o chamado à salvação estarão queimando no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Serão lançados no inferno, que é a segunda morte. Todos nós precisamos atender o chamado à salvação. A palavra chamado, um dos significados de Kalel, é convite. Você nunca vai ser obrigado por Deus a atender esse chamado. Deus é um cavalheiro. Deus é extremamente gentil. Ele não vai mudar a palavra dele. Ele fez tudo o que precisava ser feito para que eu e você pudéssemos ser salvos. A cada dia que passa eu estou mais convencido que se não fosse a graça de Deus, eu ia queimar por toda a eternidade no inferno. Mas graças a Deus, que Ele tanto nos amou, ao ponto de entregar e dar o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus, Ele chama você, Ele tem um chamado para todos nós, que é o chamado à salvação. E todos nós precisamos atender esse chamado. Mas existe um segundo chamado, que é um chamado que tem característica de comissionamento. É um chamado que está relacionado àquilo que nós vamos fazer em prol do reino de Deus, em prol da obra do Senhor, em prol da igreja do Senhor.
Deus, ele chama pessoas para realizar tarefas importantes para o reino dele. Você quer um exemplo? Quando Deus tinha um propósito de criar para si um povo peculiar, a nação de Israel, ele chama Abraão e diz para Abraão: sai dessa terra, chama para fora de Ur dos Caldeus. É interessante que Abraão é tão tipo de igreja, pai da fé, entregou os dízimos a Melquisedeque, o que é um tipo de Cristo. Abraão representa tanto a igreja, porque a palavra igreja, eclésia, significa chamados para fora. Chamados para fora desse sistema maligno, desse mundo corrompido. O mundo jaz no maligno. Chamados para fora do império das trevas, porque ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Abraão é chamado para fora de Ur dos Caldeus e é enviado para uma tarefa de conquista, uma tarefa de habitação. Deus diz a Abraão: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá eu vou fazer você fecundo. Lá eu vou te dar uma descendência muito grande. Uma descendência incontável. Olha para as estrelas dos céus. Você consegue contar? Assim vai ser a tua descendência. Olha para as areias do mar. Você consegue contar? Assim vai ser a tua descendência. Deus comissiona Abraão, dá uma tarefa. Abraão obedece a Deus, aceita o seu chamado. Vai para Canaã. Ali ele habita. Ele tem Isaac, tem primeiro Ismael, mas depois ele tem Isaac, que é o filho da promessa. Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó é escolhido para ser o cumprimento dessa promessa. Jacó tem 12 filhos, que vão dar origem às 12 tribos de Israel. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque Abraão atendeu o chamado do Senhor. Abraão foi para o Egito num período de fome, estava em Canaã, teve um período de escassez, ele foi para o Egito, chegou no Egito, ele esteve ali naquele local, né, morou ali, depois retornou para Canaã. Quando o neto dele, Jacó, passou por um período, por um tempo parecido, de escassez, de fome, o que Jacó fez? Fez a mesma coisa que o avô dele tinha feito, foi para o Egito. Chegou no Egito, morou no Egito, ficou 400 anos, os seus descendentes ali, e já sendo escravizados. Aí Deus vai e chama um outro homem. Deus chama Moisés. Moisés não queria atender o chamado do Senhor por não se sentir qualificado. É interessante isso, irmãos, porque muitas vezes nós pensamos que só nós passamos por determinadas coisas. A gente olha aqui para os pastores pregando, para os líderes, né, das células, a gente olha para eles e fala assim: poxa, eu queria ter as mesmas condições que ele, mas eu não me sinto capaz. A gente não conhece o que passa dentro do coração da vida de cada pessoa. Quando Deus chama alguém, a gente não sabe as crises que as pessoas travam, as batalhas interiores que as pessoas travam para atender o chamado. Mas a Bíblia não esconde nada, irmãos. A Bíblia relata tudo, revela tudo. Moisés, quando foi chamado para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, ele disse: olha, eu não tenho condições, eu tenho uma linguagem pesada, chama outro, não a mim, porque eu estou tão bem aqui em Midian. Mas Deus fala: eu chamei você, eu vou te dar condições. Eu vou levantar o teu irmão Arão. Arão vai ser a tua voz, vai ser o teu porta-voz. Eu serei contigo. E Moisés aceitou o chamado do Senhor. Depois, muito tempo depois, Deus levanta Gideão. Israel já estava em Canaã.
Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor já não era mais o centro da adoração de Israel. Já haviam outros deuses substituído o lugar do Senhor. E aí Israel estava sendo oprimido pelos povos inimigos, pelos povos vizinhos. Midian estava sitiando Israel, roubando toda a riqueza, toda a alimentação, todo o mantimento. Estava oprimindo Israel. E aí o povo clama, se arrepende, ora ao Senhor. Aí Deus envia o seu anjo. Sabe para quem? Para Gideão. Fala para o teu irmão assim, olha, eu acho que você tem cara de Gideão. Fala para o teu irmão assim, não, eu pensando bem, eu acho que eu que tenho cara de Gideão. Gideão olha para o anjo e fala, olha, logo eu, meu irmão. Você está mal informado. Ó, tem fulano, Beltrano. Ó, naquela tribo lá, tem uma tribo aqui, ó. Anjo, presta atenção no que eu vou te falar. Vou te dar uma informação valiosa. Tem uma tribo aqui, tribo de Judá. Os caras são guerreiros. São valentes. Vai lá na tribo de Judá que você vai ter um monte de gente para você chamar. Mas eu não, eu sou da tribo de Manassés. Manassés, Wander? Manassés. Sou da tribo de Manassés. A minha família é menor. É menor. Tem as famílias lá, as importantes na tribo de Manassés. A minha família é menor. E na casa do meu pai, sabe aquele que ninguém dá nada por ele? Ó, pô, fulano não vai dar para nada. É ruim no estudo, né? Só passa raspando. Ele até que é esforçado. Mas ele ali, né, não está com essa bola toda, não. Gideão, ele se via dessa maneira. Sabe, queridos, muitas vezes quando somos chamados pelo Senhor, o nosso olhar interior é totalmente diferente do olhar de Deus. Porque você olha talvez a dificuldade sua de expressão, talvez você olhe a sua falta de habilidade de se relacionar com as pessoas, as suas dificuldades na escola, né? E você começa a considerar um monte de fatores. E aí você se julga incapaz. E você olha para as pessoas servindo ao Senhor, trabalhando na obra de Deus. Você vê, não, aquele irmão ali, se eu fosse igual aquele irmão ali, meu irmão, eu ganhava o mundo. Eu ia conquistar muitas coisas para Deus. Gideão, ele tinha um olhar assim. Ele não se via como alguém capaz de ser o libertador de Israel, de vencer as tropas dos exércitos midianitas. Mas aí, sabe o que o anjo fala para Gideão? Varão valoroso. Não, tem outra versão que diz varão valente. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí Gideão fica meio desconfiado, ó, se o Senhor é comigo, se é verdade isso que está falando, que o Senhor vai me usar para libertar, vai fazer e tal. Então eu vou preparar uma oferta e vou trazer aqui para o Senhor aceitar. Por quê? Porque Gideão, ele não conseguia se enxergar como alguém qualificado para atender o chamado que o Senhor havia feito para a vida dele. Você consegue se ver um pouco na história de Gideão? Talvez você não se veja hoje, mas talvez você já se viu em algum momento, ou talvez você ainda se veja assim. Ah, o meu marido, ele é uma benção, mas eu já sou mais devagar. Não, a minha esposa, ela arrebenta. E as mulheres hoje estão tomando o espaço, né, irmãos? A maioria dos líderes nessa igreja são mulheres. Aí o marido olha, não, minha esposa é uma benção, mas eu sou mais devagar, eu tenho uma certa limitação, né? Mas o Senhor, quando olha para você, Ele não te vê dessa maneira, Ele te vê como um varão valoroso. Ele te vê como alguém capaz de ganhar muitas vidas para Jesus, como alguém capaz de cuidar das vidas, como alguém capaz de impactar essa geração. Anos depois, Deus chama Jeremias, o profeta Jeremias. Percebe? Abraão, ele atendeu o chamado. Ele foi
aparentemente, pelo relato bíblico, de imediato. Não seguiu literalmente as recomendações divinas, porque Deus mandou ele sair da parentela dele. Ele, ao invés de sair sozinho, ele leva de carona o sobrinho Ló, né? E essa desobediência gerou uma série de transtornos e problemas lá na frente. Moisés hesita, atende ao chamado e Deus usa poderosamente. Gideão faz prova com o Senhor até o último minuto. Depois, quando ele se depara numa batalha, ele fala: Senhor, se o Senhor vai libertar mesmo Israel por minha mão, então que a geada caia e o novelo de lã fique seco. Aí no dia seguinte ele vai lá, está tudo molhado em volta, e o novelo de lã seco. Aí Gideão não se dá por satisfeito. Senhor, realmente, se o Senhor vai libertar Israel, então faz diferente essa noite. O novelo de lã fique molhado e o resto em volta tudo seco. Aí acontece. Gideão, não satisfeito, manda os espias para ouvir o que eles estão falando lá, no meio da tropa midianita. E aí, os espias chegam lá e ouvem o relato de um sonho, do que Deus ia fazer, através de Gideão contra o exército de Midian. E aí então, quando Gideão ouve o relato dos sonhos, do que estavam falando lá, no meio dos midianitas, aí Gideão se dá por satisfeito e entende, compreende que Deus vai usá-lo. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, porque às vezes a gente pega trechos das Escrituras e quer aplicar também na nossa vida. Senhor, se o Senhor tem me chamado para ser líder de célula, eu vou ligar a televisão, vou apertar o botão, e quando cair no canal, não vou ver que canal, eu vou rodar o controle remoto, vou apertar, vai estar num canal e vai estar um pregador falando que Deus está me chamando. Irmão, pode até dar certo, mas eu tenho quase certeza que não vai dar. Tem um irmão que pegou a Bíblia assim: ó, Deus, fala comigo. Onde cair agora, eu sei que é o Senhor falando comigo. Abriu a Bíblia, aí assim, estava escrito: e Judas foi e se enforcou. Aí, vou abrir em outro lugar. Vai tu e faz o mesmo. Isso é perigoso, irmãos. Teve um irmão que estava orando por uma varoa, joelho orando, numa reunião de oração. Contam que é uma história verdadeira. Não sei se é verdadeira, eu ouvi essa história. Estava orando na igreja, de joelho, orando: Senhor, eu quero uma varoa de Deus para mim, eu já estou na hora e tal, pá, uma pessoa do Senhor. Pai, eu faço essa prova. Ele não falou prova de Gideão não, mas ele fez a prova de Gideão. Eu faço essa prova contigo. Quando eu abri o olho, a primeira irmã que entrar na igreja, essa vai ser a minha varoa. Quando ele abriu o olho, meu irmão, veio aquele negócio, meu irmão. O varão fechou o olho: não, Senhor, eu estava brincando. Eu conheci um irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa. A tua mulher pode ser feia, o teu marido pode ser feio, mas você, pelo menos você, tem que achar bonito. Amém? Pô, você tem que achar teu marido bonito, irmã. E você tem que achar tua esposa bonita, irmão. Eu conheci um irmão que ele estava namorando com uma irmã e falou: não, minha namorada é muito espiritual, é uma varoa de Deus, uma varoa muito usada por Deus. Mas ela é muito feia. Eu, rapaz, não pode. Olha que eu tinha 21 anos mais ou menos, eu aconselhando o varão: rapaz, não pode, cara. E a namorada do cara era feia mesmo. Fala: mas não pode, você tem que achar ela bonita, cara. Não, eu acho ela feia. Só que ela é muito espiritual, a mulher que Deus colocou na minha vida e tal, pai. Casaram, meu irmão. 3 meses depois, separaram. Não tem espiritualidade que dê conta de um tribufu dentro de casa. Conta um pastor. Tem um pastor que conta uma história muito antiga de um irmão que
Ele casou, a esposa dele cantava muito na igreja, tinha uma voz linda demais. Linda demais. E ela cantava, quando cantava, a igreja toda ficava maravilhada com a voz da irmã. Era naquela igreja que costumava fazer solo, né? E a irmã, quando cantava, era a parte inspirativa do culto, né? Todo mundo era tocado com aquela irmã cantando. E aquele irmão falou, não, eu vou casar com essa irmã, essa mulher é uma bênção. E aí, meu irmão, o cara casou com a mulher. A mulher não batia muito bem, né? Da fachada dela não era das melhores. Aí casou, aí foi para a lua de mel. Aí no dia seguinte, quando acordou, meu irmão, quando abriu o olho, deu de cara com aquela mulher, falou, canta benzinho, canta benzinho. Ele casou por causa da voz dela, então canta benzinho. Não recomendo ninguém fazer os testes de Gideão. Gideão fez, e por algum motivo Deus não se irritou com ele, né? Zacarias, pai de João Batista, quem lembra de Zacarias, pai de João Batista? Zacarias não fez 10% do que Gideão fez, e o anjo falou para ele, porque você não quer, você vai ficar mudo. Só vai voltar a falar quando nascer a criança. Zacarias não fez 10% do que Gideão fez. Não fez. Mas Gideão não, Gideão fez, né? Fez a prova real, fez a conta de trás para frente, de frente para trás, para saber se realmente Deus ia usar. Por quê? Por causa da insegurança dele, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus nunca nos manda fazer nada que Ele não nos capacita para fazer. Se Deus chamar você para fazer alguma coisa, Ele capacita para você para fazer. Ele te dá graça, Ele te dá virtude. Talvez você não tenha tanta habilidade como o outro irmão tem. Mas a tua dedicação, o teu empenho, a tua dependência, a tua oração, muitas vezes vai produzir muito mais fruto do que aquele outro irmão tão qualificado. Deus chama Jeremias. Jeremias diz, Senhor, eu sou uma criança. O Senhor está me chamando para fazer um negócio de gente grande. Eu sou uma criança. Aí o Senhor diz para Jeremias, Jeremias, não diga eu sou uma criança. Vai, porque tudo que eu disser para você fazer, você vai falar. Eu vou ser contigo. Jeremias estava se desqualificando por se sentir sem ter maturidade suficiente para atender o chamado divino. Jeremias poderia não ter atendido o chamado divino porque Deus não iria obrigá-lo. Apesar que às vezes Deus usa estratégias de convencimento. Não foi assim que ele fez com Jonas? Jonas, você vai para Nínive. Não. Lá em Nínive só tem flamenguista, meu irmão. Não vou pregar não, daqui a pouco aquele flamenguista se converte. Vai estar cheio de flamenguista na igreja. Na época não tinha visão da graça. Hoje a gente sabe que a gente tem que amar os flamenguistas, né? Isso aí. Vanderlei vinha quase todo o culto com a camisa do Flamengo. Né? E ele não trocava de camisa, irmãos. Isso está transmitindo na internet, isso é um problema. Vamos mudar isso. Isso é brincadeira, irmão. Ó, brincadeira. Vanderlei trocava de camisa. Não, Vanderlei vai ficar queimado aí em rede nacional. Queridos, Jeremias tentou se desqualificar, dizendo, olha, eu não tenho condições porque eu não tenho maturidade, não tenho crescimento suficiente. Mas eu quero contar um segredo para você. À medida que você se apresenta para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele vai te dando graça e você começa a crescer. Eu conheço pessoas que estão há anos na igreja e continuam no mesmo nível espiritual. Não sabem ouvir a voz de Deus, não são pessoas que entram em batalhas espirituais por sua casa, estão sempre dependendo que outros intercedam por eles. Nunca tiveram uma experiência de orar por um enfermo, o enfermo ser curado, de expulsar um demônio. Por quê? Porque continuam se achando que não cresceram o suficiente. Quantos anos você está na igreja? Quantas mensagens você já ouviu? De quantos estudos você já participou? Será que você não tem ainda o suficiente para poder repartir com o outro? Talvez você não tenha muito, porque você não se entregou, não se aprofundou muito.
Mas será que o que você tem já não é suficiente que você possa repartir com o outro, compartilhar com o outro, ajudar a cuidar de um novo convertido, de um novo na fé? Como diz pastor Ebi Uber, para você discipular alguém, você só precisa estar um passo na frente. Lembra do ganso ou do pato? Vai andando, a mãe pata vai andando na frente e os patinhos vão andando um atrás do outro. Para você discipular, para você cuidar de uma vida, você só precisa estar um passo na frente. Você não precisa ser o cara de conhecimento teológico. Até porque se a gente fosse esperar ter os caras de conhecimento teológico, a gente não ia poder fazer discipulado na igreja. A gente ia fazer um debate teológico. E normalmente debate teológico as pessoas ficam mais aborrecidas umas com as outras do que edificadas, não é mesmo? As pessoas se aborrecem, brigam. Deus chama Jeremias, Jeremias tenta relutar em aceitar o seu chamado, mas aceita. E aí eu quero falar sobre o chamado que Deus fez para nós. Nós estávamos ali na classe discipulado 2 hoje. Jesus, antes de subir, de ascender ao céu, Mateus 28, do 18 ao 20, ele reúne os seus discípulos e diz o seguinte: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos. Ide, fazei discípulos. Jesus não estaria mais com eles. Jesus não poderia dar outras recomendações ali em corpo presente. Jesus tinha a última oportunidade de reunir os discípulos, porque logo em seguida ele ia ascender aos céus. Jesus não fala: olha, queridos, lembram lá do tanque de Siloé, daquela estratégia de cura de cego? Você cospe no chão, mistura com a lama, depois que a lama estiver bem gosmenta, você bota no olho do cego e fala: agora você vai lá e lava no tanque de Siloé. Aí quando ele lavar o olho daquela sujeira, ele vai enxergar. Jesus podia ter relembrado essa estratégia que ele usou para curar aquele cego. Jesus podia ter usado: olha, se vocês necessitarem multiplicar pães e peixes, lembra? A estratégia é o seguinte: você pega o pão, apresenta para todo mundo ver que você está falando com Deus, por causa da fé do povo, igual lá na ressurreição de Lázaro. Ele não precisava clamar ao Pai, bastava ele dizer: Lázaro, vem para fora. Mas ele fez isso por causa do povo que estava olhando. Lembra? Está registrado lá em João 11. Jesus poderia ter relembrado diversas coisas que ele ensinou os seus discípulos a fazerem. Mas ele tinha uma última recomendação, e precisava ser a recomendação mais importante, que ia determinar o futuro da igreja. Porque quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, deu início à era da igreja. Porque todo aquele que nele crê passa a pertencer à igreja, ao reino de Deus. Jesus diz: vocês agora vão fazer discípulos de todas as nações. Em Marcos 16 diz: vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. Em Mateus 28 diz: vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos ensinando a guardar todas as coisas. O Senhor tem nos chamado nesses dias, irmãos, para fazer muitas coisas, né? Tem gente que gosta de teatro, tem gente que gosta de música. O varão aqui abençoando o culto nessa noite com teclado. A mão dele está doendo ali, irmão. Mas ele não para de tocar, né? Espero que ele não saia do culto murmurando: pastor, para que precisa pregar fazendo um som musical? Bota uma música lá no CD. Fico eu aqui em pé, tocando teclado. Faz isso não, né, varão? Graças a Deus. Amém. Deus tem nos chamado para fazer muitas coisas, irmãos. Mas o chamado principal do Senhor para a nossa vida, e é exatamente sobre esse chamado que no momento de prestação de contas terá o maior peso, é o chamado de cuidar de vidas. Pastor, mas cuidar de vida não é fácil, pastor.
Esse negócio é ruim. Eu já tenho tido mais experiência assim de pessoas complicadas. A gente faz. Parece que cada vez quanto mais a gente faz, pior o cara fica. Quem já viveu uma situação dessa? Olha a minha mão levantada aqui, ó. Faz parte, irmãos. Muitas vezes a gente investe numa vida complicada e anos depois aquela vida continua complicada. E a tendência dessas vidas complicadas que não se deixam trabalhar pelo Espírito Santo é ficarem cada vez piores. Mas quantas vezes a gente investe em vidas complicadas, que relutam, mas chega um determinado momento elas se abrem, se deixam trabalhar, se deixam vencer e se transformam em pessoas tremendamente úteis para o reino de Deus. Não é verdade? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos aonde vai ter frutificação. Por isso nós não podemos abrir mão de ninguém. Vocês estão entendendo? Chamado. Cáleos. Deus tem nos chamado com voz audível. Pastor, eu não ouvi Deus me chamar ainda. O que você está fazendo hoje aqui na igreja? Está com o ouvido tapado? Deus está chamando você. Deus ainda não falou comigo. Ah, não. Você quer o quê? Que venha um anjo? Vocês lembram da resposta que Abraão deu para o rico que estava no inferno, que queria voltar para a terra para alertar a família dele, para não irem para lá? Vocês lembram? Qual a resposta que Abraão deu? A resposta que Abraão deu foi o seguinte: olha, eles têm Moisés e os profetas. Se eles não estão ouvindo os profetas, tampouco irão acreditar que alguém ressuscitou dentre os mortos e retornou para lá e que de fato isso aconteceu. Não vão acreditar. Você está ouvindo Deus falar contigo nessa noite? Deus tem nos chamado para fazer diferença. E à medida que você cuida das vidas, você vai crescer. Você vai crescer na autoridade espiritual. Você vai crescer na unção, na oração. Você vai crescer no discernimento. Você nunca mais será a mesma pessoa. Mas você precisa atender o chamado do Senhor. Eu quero chamar o pastor Wander aqui, junto com o grupo dele. Nós vamos orar. Mas antes de orar, nós vamos cantar essa música. Eu quero que você lembre bem dessa palavra hoje, Káleo. Káleo, chamado em alta voz, chamado em voz audível, chamado pelo nome. Deus chama você pelo nome. Deus não chama no geral, Deus chama você pelo nome. O que Deus está falando hoje, Ele está falando com você, meu irmão. Ele está falando, ó, João é com você, Maria é com você, Joaquim é com você, Mateus, Marcelo, Jonathan, Patrícia, né, e etc. Eu estou inventando nomes aqui. Deus está chamando o seu nome hoje. Repete assim, repete seu nome assim, fala o teu nome. Ele está chamando você hoje. Cáleos. O chamado para cuidar de vidas, o chamado para o comissionamento mais elevado que o Senhor tem para você. A recomendação mais importante de Deus para a tua vida. Um dia Ele vai chegar e vai pedir contas, Ele vai perguntar para você: onde estão os seus discípulos? De quantas pessoas você cuidou? Quantas pessoas você ganhou para mim? E quantas pessoas você cuidou para permanecer na fé? Ele não vai perguntar para você se você melhorou o teu dom musical, o teu dom de ensino, que é importante, não entendam errado. Como é que a gente ia ter um culto com um louvor tão abençoado se a gente não tivesse esse povo aqui, irmãos? São irmãos abençoados que eu dou um valor muito grande.
Como é que nós teríamos um culto funcionando se não fosse aquela galera lá de trás? Faz assim, galera, lá de trás. Aquela galera bonita, abençoada lá, cooperando, filmando, operando o som, operando a projeção. Como é que nós teríamos as classes de escola bíblica se não fossem os professores ministrando, ensinando as crianças, orando? Tudo isso é importante, mas nós de maneira alguma podemos abrir mão do chamado para pastorear. Lembra? Uma nação de sacerdotes. Não é mais agora um rei, não é mais agora um sacerdote que representa o povo perante Deus, mas agora é um sacerdócio real. Uma nação santa, uma nação de intercessores, uma nação de evangelistas, uma nação de profetas. Está falando da igreja, está falando de você. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio Cante também. prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem-querer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Você pode declarar: eis-me aqui, eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor. Para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Enquanto o instrumento está tocando, eu quero que você reflita sobre isso. Eu já ouvi na minha vida cristã, na minha trajetória cristã, eu já vi muita gente: eu tenho chamado para ser missionário na África, eu tenho chamado para ser missionário em tal lugar, né?
Eu nunca vi alguém de fato ser enviado por Deus para terras distantes antes de dar fruto na sua própria terra. Eu nunca vi ninguém ser enviado para ser bênção em outro país sem antes impactar a sua localidade, a sua vizinhança, o seu bairro, a sua igreja. Nunca vi. Deus tem um chamado para cada um de nós, e é um chamado, inicialmente, um chamado local. Deus pode levar outros para outros níveis, mas para você chegar em outros níveis, você vai precisar primeiro multiplicar o seu talento. Você tem que multiplicar o seu talento. Deus não vai te obrigar a isso, porque Ele é um cavalheiro. Amém? Mas Ele nessa noite Ele te convida a atender esse chamado. Chamado para frutificação, chamado para ganhar vidas, chamado para discipular vidas.